Imagine acordar e descobrir que o Vaticano fez um dos anúncios mais impactantes da história recente. Uma declaração tão poderosa que pode transformar a Igreja, a fé de milhões de pessoas e talvez o mundo inteiro. Nos próximos minutos, você entenderá todos os detalhes dessa revelação surpreendente. O que exatamente foi dito? Por que esse anúncio está gerando tanta discussão? E, mais importante, como isso pode afetar você e sua vida? Fique até o fim, porque cada detalhe desse comunicado pode mudar a forma como enxergamos a espiritualidade e o futuro da Igreja. Esse pode ser um momento de transformação, trazendo esperança para alguns e inquietação para outros. O impacto será sentido em diversas esferas, desde a prática da fé até as relações internacionais. Prepare-se para uma análise completa do que foi dito, das reações que está causando e das possíveis consequências desse comunicado que já está sendo chamado de o maior anúncio do Vaticano em 2025. O Vaticano é uma das instituições mais antigas e influentes do mundo, e cada uma de suas declarações tem um peso significativo. Ao longo da história, certos pronunciamentos mudaram o rumo da Igreja e impactaram milhões de fiéis. Mas o que torna este anúncio tão especial? Para entender sua magnitude, precisamos relembrar algumas das declarações mais marcantes feitas pela Santa Sé. O Concílio Vaticano II, por exemplo, revolucionou a forma como a Igreja se relaciona com o mundo moderno. Em tempos mais recentes, a canonização de figuras como Madre Teresa e o pedido oficial de perdão da Igreja por erros históricos foram momentos que ressoaram globalmente. Agora, estamos diante de um comunicado que promete ser ainda mais impactante. O que exatamente foi anunciado? Como essa declaração se compara a eventos passados? Os especialistas já começaram a analisar suas implicações, e fiéis do mundo todo estão em busca de respostas. Neste vídeo, vamos explorar não apenas o conteúdo da declaração, mas também o que ela significa para a Igreja e para a humanidade. E mais, quais foram as reações imediatas e como isso pode moldar o futuro da fé católica? A partir de agora, mergulhamos nos detalhes desse grande acontecimento, analisando cada aspecto para que você compreenda a real dimensão desse momento histórico. Agora que entendemos o contexto e a expectativa gerada, vamos direto ao ponto. Qual foi o grande anúncio feito pelo Vaticano? Trata-se de uma declaração sem precedentes, capaz de redefinir aspectos fundamentais da doutrina, influenciar milhões de fiéis e talvez modificar o próprio papel da Igreja no mundo moderno. As palavras proferidas pelo Papa e pelo alto clero foram cuidadosamente escolhidas, e cada frase carrega um significado profundo. Alguns acreditam que este pronunciamento está diretamente ligado às mudanças globais que temos testemunhado nos últimos anos, enquanto outros enxergam uma tentativa de renovação espiritual. Vamos analisar trecho por trecho, compreendendo a essência desse comunicado. Quais foram os principais pontos abordados? Como a mensagem foi estruturada? E o mais importante, o que esse anúncio significa para você, para a Igreja e para o mundo? Essa revelação impacta não apenas os fiéis, mas também líderes religiosos, estudiosos e até governantes. As reações já começaram a surgir, e é fundamental entender o que está por trás dessas palavras e como elas podem moldar o futuro. Diante de um comunicado tão impactante, as reações foram imediatas. Desde a alta cúpula da Igreja até os fiéis comuns, passando por estudiosos e líderes religiosos de outras crenças, todos começaram a se pronunciar. Mas quais foram as primeiras respostas a essa declaração? A ala mais tradicional da Igreja recebeu a notícia com surpresa e, em alguns casos, com preocupação. Muitos se perguntam se essa nova direção representa um distanciamento das tradições ou se é uma evolução necessária para os tempos modernos. Por outro lado, setores mais progressistas enxergam essa declaração como um passo histórico em direção a uma igreja mais inclusiva e conectada à realidade contemporânea. Líderes religiosos de outras denominações também se manifestaram, apontando as possíveis implicações interreligiosas desse comunicado. Para alguns, essa é uma oportunidade de diálogo, enquanto outros veem uma redefinição do papel do Vaticano no cenário mundial. Os fiéis, por sua vez, demonstram uma mistura de entusiasmo, esperança e questionamentos. Muitos buscam entender como essa nova orientação afetará suas práticas religiosas diárias e sua relação com a fé.
Vamos mergulhar nessas reações iniciais, entender as perspectivas e analisar como essa declaração pode moldar o futuro da Igreja e da espiritualidade globalmente. Agora que entendemos a declaração e as reações iniciais, surge a grande pergunta: quais serão as consequências desse pronunciamento? Como ele pode transformar a Igreja, a sociedade e a fé dos fiéis? Esse comunicado pode marcar o início de uma nova era para a Igreja Católica. Algumas mudanças podem ser imediatas, enquanto outras levarão anos para serem plenamente compreendidas e implementadas. Vamos analisar os possíveis desdobramentos dessa grande revelação e como ela pode impactar o futuro. O recente pronunciamento do Vaticano causou grande impacto em todo o mundo, provocando uma variedade de reações. Sinceramente acolheram a notícia com entusiasmo e uma fé renovada, enquanto outros ficaram surpresos e levantaram questionamentos. Mas o que esse anúncio significa na prática? Como ele pode influenciar não apenas na Igreja, mas também na sociedade global? O efeito nas comunidades religiosas foi imediato. Líderes espirituais de diferentes denominações se manifestaram, ressaltando a importância desse posicionamento histórico. Igrejas em várias partes do mundo começaram a se organizar para ajustar suas práticas e guiar sua fidelidade em conformidade com as novas diretrizes. Além do âmbito religioso, o anúncio também atraiu a atenção de especialistas em política e cultura. O Vaticano é uma das instituições mais influentes do planeta, e qualquer mudança significativa em sua postura pode gerar consequências diplomáticas e sociais. Alguns analistas já preveem que governos e organizações internacionais deverão reavaliar certas políticas devido a essa nova orientação. Outro ponto importante é o impacto psicológico e espiritual sobre os fiéis. Para milhões de pessoas, a Igreja representa um pilar de estabilidade e segurança. Uma mudança tão significativa pode despertar tantas esperanças quanto há dúvidas. Como os católicos ao redor do mundo estão lidando com essa novidade? Quais são as orientações para manter a fé inabalável diante dessa transformação? A mídia também desempenha um papel crucial nesse momento. Jornais, canais de televisão e plataformas digitais estão debatendo intensamente as implicações desse anúncio. Enquanto alguns veículos destacam os benefícios e a modernização da Igreja, outros questionam os desafios e as possíveis controvérsias. Diante de tantas reações, surge uma questão geral: o que acontecerá nos próximos meses? Como essa decisão impactará a vida de milhões de pessoas? Diante desse anúncio histórico do Vaticano, muitas perguntas ainda permanecem no ar. O que acontecerá a seguir? Como essa decisão impactará a Igreja, os fiéis e o mundo como um todo? Vamos analisar os possíveis desdobramentos e preparar o terreno para o que está por vir. Especialistas acreditam que essa nova diretriz do Vaticano pode desencadear uma série de mudanças nas práticas religiosas, na relação entre a Igreja e os governos e até mesmo nas percepções da sociedade em relação ao papel da fé. Algumas dioceses ao redor do mundo já estão se organizando para implementar novas direções e adaptar-se ao novo cenário. Entre os fiéis, a resposta tem sido diversificada. Alguns abraçam a novidade com entusiasmo, vendo-a como uma renovação necessária para a fé nos tempos atuais. Outros, mais tradicionais, demonstram receio sobre as possíveis consequências dessa mudança. A Igreja terá o desafio de unir sua comunidade, garantindo que essa nova fase seja compreendida e aceita por todos. Além disso, o impacto do anúncio pode se estender para além das fronteiras da Igreja. Movimentos religiosos paralelos podem surgir, impulsionados por diferentes interpretações dessa mudança. O diálogo interreligioso também poderá ganhar força, abrindo caminho para novas formas de cooperação entre diferentes crenças e tradições espirituais. Outra questão importante é a resposta dos líderes mundiais. O Vaticano sempre teve um papel influente na diplomacia global, e essa nova diretriz pode gerar reações políticas diversas. Governos que mantêm relações próximas com a Igreja podem precisar ajustar sua postura diante dessa transformação. Como essas negociações acontecerão nos bastidores? Isso ainda é uma incógnita. Por fim, a principal pergunta que fica é: como essa decisão afetará a espiritualidade de cada indivíduo? A fé é algo pessoal e profundo, e qualquer mudança no ensino ou nas práticas da Igreja pode trazer reflexões profundas para os fiéis.
Cabe a cada um interpretar esse momento com sabedoria, mantendo o coração aberto para o que está por vir. Com os desdobramentos iminentes da decisão histórica do Vaticano, surge a necessidade de refletirmos sobre como cada um de nós pode se preparar espiritualmente para essa nova fase. O momento exige não apenas entendimento intelectual, mas também uma preparação interior para que nos permitamos navegar pelas mudanças com serenidade e firmeza de espírito. Neste capítulo, exploraremos práticas espirituais, reflexões e atitudes que podem nos ajudar a fortalecer nossa fé diante das transformações que se desenham no horizonte. Primeiramente, é essencial que nos voltemos para a oração. A oração é o pilar da vida espiritual e, em tempos de incerteza, ela se torna ainda mais poderosa. Buscar momentos diários de silêncio para conversar com Deus e ouvir sua voz interior é uma maneira de nos mantermos ancorados. Além disso, é importante pedir discernimento, sabedoria e coragem para enfrentar os desafios que surgirão. A meditação sobre os ensinamentos de Jesus e dos santos também se apresenta como uma ferramenta vital nesse processo. Aprofundar-se nas Escrituras e nas tradições da Igreja pode nos ajudar a compreender melhor o significado dessa mudança e como ela se alinha aos princípios fundamentais da fé cristã. A meditação não apenas ilumina a mente, mas também aquece o coração, preparando-nos para acolher a transformação com amor e confiança. Outro aspecto crucial é a prática da solidariedade. A Igreja sempre enfatizou a importância do amor no próximo, e este é um momento propício para fortalecer os laços de comunidade. Ajudar aos outros, seja de maneira material ou espiritual, fortalece o vínculo com Deus e com os irmãos, criando uma rede de apoio que será essencial durante este período de transição. Além disso, uma reflexão pessoal sobre os valores que sustentam nossa fé é fundamental. Como estamos vivendo nossa espiritualidade no dia a dia? Estamos seguindo os passos de Cristo em nossas atitudes, palavras e escolhas? A renovação da fé também passa pela renovação do compromisso pessoal com a vida cristã. Este é o momento de questionarmos e ajustarmos nossos caminhos, buscando ser os melhores a cada dia. Por fim, a preparação espiritual exige paciência e confiança. As mudanças podem ser desafiadoras, e o caminho pode parecer incerto. No entanto, é importante lembrar que Deus não está no controle de tudo e que a fé verdadeira é capaz de enfrentar qualquer adversidade. Ao confiarmos em suas exceções, encontraremos força e serenidade para seguirmos adiante. Agora que refletimos sobre a importância da preparação espiritual, é essencial discutirmos nas práticas cotidianas que podem nos ajudar a fortalecer nossa fé durante essa transição. A vida espiritual não é algo reservado apenas para momentos de oração ou culto, ela deve se refletir em cada ação do nosso dia a dia. Neste capítulo, exploraremos práticas simples, porém poderosas, que podem ser incorporadas à rotina para nos mantermos conectados com Deus e com os princípios cristãos. Uma das práticas mais essenciais é a meditação diária nas Escrituras. A palavra de Deus é fonte inesgotável de sabedoria e orientação. Reserve um tempo diário para ler e refletir sobre as Escrituras nos ajuda a entender melhor o plano divino e a nos alinhar com a vontade de Deus. Ao meditar nas passagens bíblicas, podemos encontrar consolo, força e direção para enfrentar os desafios da vida. Além disso, o sacramento da confissão tem um papel fundamental na vida cristã. A confissão não é apenas um meio de purificação, mas também uma oportunidade de renovação espiritual. Cada vez que nos aproximamos do sacramento da reconciliação, recebemos a graça de recomeçar, deixando para trás as falhas e os erros. Esta prática, com seu poder transformador, nos permite crescer em humildade e nos fortalecer para viver com mais plenitude a fé cristã. A participação na Eucaristia é outra prática que deve ser uma prioridade para todos os fiéis. A Santa Missa não é apenas um ritual, é um momento profundo de união com Cristo. Ao comungarmos o corpo e o sangue de Cristo, estamos renovando nossa aliança com Ele e nos fortalecendo espiritualmente. Mesmo em tempos de dificuldades, participar da Eucaristia nos ajuda a manter a fé viva e vigorosa. Outra prática poderosa é a oração do Rosário, que é uma maneira especial de meditar sobre os mistérios da vida de Cristo e da Virgem Maria. O Rosário é uma oração rica em significado, que nos convida a refletir sobre os momentos mais importantes da história da salvação. Ao rezá-lo, não só pedimos a intercessão de Maria, mas também somos designados a aprofundar nosso amor e confiança em Deus.
Além disso, a oração contemplativa ou silenciosa é uma prática que nos permite estar em contato profundo com Deus, além das palavras. Essa oração é um momento de entrega, onde ficamos em silêncio na presença de Deus, permitindo que Ele nos transforme. Mesmo em meio ao caos e à atualização do cotidiano, a oração silenciosa nos oferece paz e clareza, fortalecendo nossa fé. Não podemos esquecer a prática da caridade. Jesus nos ensinou que a verdadeira fé se manifesta em ações concretas de amor no próximo. Ao ajudar aqueles que mais precisam, seja por meio de ações diretas ou de ações, estamos vivendo os ensinamentos cristãos de maneira prática e tangível. A caridade nos aproxima de Deus e nos permite ver sua presença nas pessoas que encontramos. Por fim, uma reflexão constante sobre nossa caminhada espiritual é vital. A cada dia, recomendamos avaliar nossa relação com Deus, nossos progressos e nossas dificuldades. Estar em sintonia com nossa vida espiritual nos ajuda a perceber onde precisamos melhorar e fortalecer as áreas de nossa vida que merecem mais atenção. À medida que avançamos em nossa preparação espiritual e buscamos fortalecer nossa fé, é importante refletirmos sobre como a fé pode ser nossa maior aliada em momentos de dificuldade. A vida cristã não está isenta de desafios e tribulações, pelo contrário, muitas vezes é através das adversidades que a nossa fé é refinada e fortalecida. Neste capítulo, exploraremos como podemos encontrar força nas dificuldades e como a confiança em Deus pode transformar as situações mais difíceis. Primeiramente, devemos lembrar que Jesus nos anuncia que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Essa mensagem é um convite para não desanimarmos diante das dificuldades, mas para encontrarmos consolo e coragem na certeza de que, com Cristo ao nosso lado, somos mais do que capazes de enfrentar qualquer desafio. Ele não prometeu que não teria problemas, mas nos assegurou que Ele estaria conosco, nos sustentando em cada passo. Uma prática essencial para manter a fé em tempos difíceis é uma oração constante, especialmente em momentos de angústia. Quando enfrentamos problemas, é natural que nos sintamos perdidos ou sem direção. No entanto, ao voltarmos nossa atenção para Deus em oração, Ele nos oferece claramente paz e uma sensação de segurança. A oração nos permite entregar preocupações a Deus e confiar que Ele está seguro, mesmo quando não vemos a solução imediata. Além disso, é crucial lembrar que a fé é cultivada na perseverança. Muitas vezes, as adversidades não desaparecem rapidamente, e é nesse processo de esperança e confiança que nossa fé é testada. Ser paciente diante dos desafios, confiando que Deus tem um propósito maior para nossas vidas, é um ato de fé em si mesmo. A perseverança nos ensina a ter confiança em exceções divinas, mesmo quando não entendemos completamente os motivos das dificuldades. Outro aspecto importante é a prática da gratidão. Em momentos de sofrimento, pode ser difícil ver motivos para agradecer, mas a gratidão é uma chave poderosa para manter o coração em paz. Ao focarmos no que temos de bom em nossas vidas, mesmo nas dificuldades, somos capazes de perceber a presença de Deus em todos os momentos. Agradecimentos a nossa ajuda para manter a perspectiva correta e ver o bem que pode surgir até mesmo das situações mais desafiadoras. A solidariedade também desempenha um papel importante nos tempos difíceis. Ao nos unirmos aos outros, especialmente aos que estão passando por tribulações semelhantes, podemos encontrar forças uns nos outros. Jesus nos ensinou que somos uma comunidade e que, como o corpo de Cristo, devemos apoiar uns aos outros. O simples ato de ouvir ou oferecer ajuda pode ser um grande conforto para quem está sofrendo, além de fortalecer a nossa própria fé. Finalmente, uma das lições mais profundas que a Bíblia nos ensina é que as dificuldades podem ser uma oportunidade para crescermos espiritualmente. Muitas vezes, os momentos mais desafiadores nos levam a um nível mais profundo de confiança em Deus, à medida que o aprendizado depende completamente dele. As adversidades não são apenas testes de paciência, mas também uma chance de nos aproximarmos de Deus, tornando-nos mais fortes e mais preparados para a vida que Ele planejou para nós. À medida que continuamos nossa jornada de fortalecimento espiritual, é fundamental entender o papel da esperança em nossa fé. A esperança é o pilar que sustenta a fé, especialmente nos momentos mais sombrios da vida. Em tempos de crise, seja pessoal, econômica ou mundial, a esperança é o que nos mantém firmes, acreditando que há sempre algo melhor por vir,
por mais tentará que a situação seja. Neste capítulo, exploraremos como cultivar e manteremos essa esperança inabalável, confiando que Deus está sempre no controle, mesmo quando as declarações nos dizem o contrário. A esperança cristã não se baseia em ilusões ou fantasias, mas sim na promessa de Deus de que Ele nunca nos abandonará. Em Jeremias 29:11, Deus nos diz: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Essas palavras nos lembram que, mesmo nas dificuldades, Deus tem um plano de redenção e paz para todos nós. A esperança cristã é firme porque se fundamenta nas promessas imutáveis de Deus. Uma das maneiras mais poderosas de nutrir nossa esperança é através da lembrança constante das promessas de Deus. Quando nos deparamos com crises e incertezas, é fácil deixar dominar pelo medo e pela ansiedade. No entanto, ao meditarmos nas Escrituras e nos relembrarmos das promessas de Deus, como sua fidelidade, seu amor incondicional e seu poder para restaurar todas as coisas, somos necessários com uma esperança renovada. Não importa quão grande seja o desafio, saber que Deus está conosco e que Ele tem o poder de transformar qualquer situação. Além disso, é essencial cultivar a esperança através da oração. A oração é o canal que nos conecta diretamente com Deus, e nela encontramos não apenas respostas, mas também conforto e renovação de nossa esperança. Quando oramos, estamos depositando nossa confiança em Deus, entregando-lhe nossas ansiedades e esperando com fé pela sua intervenção. A oração também nos ajuda a lembrar que nossa esperança não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Outro aspecto importante é a esperança na ação de Deus em nossa vida diária. Mesmo quando não vemos resultados imediatos, é importante acreditar que Deus está trabalhando em nosso favor. Às vezes, a esperança é alimentada pela confiança em que as coisas estão sendo transformadas aos poucos, até mesmo sem percebermos. Essa confiança em Deus nos dá a coragem de seguir em frente, sabendo que Ele está operando nos bastidores, mesmo quando não podemos ver. Além disso, ao vivermos a solidariedade e o apoio mútuo dentro da comunidade cristã, nossa esperança se fortalece. Quando compartilhamos nossas lutas com outros irmãos e irmãs na fé, encontramos consolo e incentivo. A esperança se multiplica quando somos capazes de apoiar uns aos outros, e, muitas vezes, é no testemunho de outros que encontramos a força para continuar. A Igreja, como o corpo de Cristo, é um espaço onde nossa esperança pode ser reavivada, pois todos caminhamos juntos em direção ao mesmo objetivo, a vida eterna em Cristo. Por fim, é importante compreender que a esperança não significa ausência de sofrimento. Em vez disso, ela nos ensina o olhar para além da dor presente e a confiança de que, mesmo no meio da tempestade, Deus está conosco. Como nos ensina Romanos 8:18, tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A esperança cristã nos ajuda a ver além das dificuldades imediatas, enxergando com os olhos da fé as vitórias que ainda estão por vir. À medida que avançamos na caminhada de fortalecimento espiritual, é fundamental entender o papel transformador do perdão. O perdão é uma das virtudes mais solicitadas, mas também uma das mais libertadoras, que podemos praticar em nossa vida. Ele não traz apenas cura para os relacionamentos, mas também é um caminho profundo de renovação espiritual. Neste capítulo, exploraremos o poder do perdão, como ele pode curar as feridas do coração e como, ao libertarmos os outros, também nos libertamos. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos ensinamos sobre o perdão, não como uma opção, mas como uma obrigação para todos os que desejam seguir a sua vontade. Em Mateus 6:14-15, ele diz: "Pois, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês perdoará as ofensas de vocês. Mas, se não perdoarem aos outros, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês." Essas palavras nos lembram que o perdão não é apenas para o benefício da pessoa que nos feriu, mas também para a nossa própria libertação. O perdão como ato de obediência é um princípio central na vida cristã. Ao perdoarmos, estamos obedecendo aos mandamentos de Cristo, que nos chamou a seguir seu exemplo. Jesus, ao ser crucificado, orou pelos seus algozes, dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lucas 23:34. Esse é o exemplo supremo de perdão,
mostrando-nos que, mesmo nas situações mais dolorosas, devemos liberar o coração da amargura e da vingança, e entregar a dor nas mãos de Deus. No entanto, muitas vezes o perdão pode ser um processo difícil. A dor que sentimos quando somos feridos por outros pode criar um muro de ressentimento e amargura. Mas, ao contrário do que podemos pensar, o perdão não significa esquecer o que aconteceu ou for necessário o comportamento de outra pessoa. Ele significa liberar o controle sobre a situação e permitir que Deus trabalhe na cura do nosso coração. O perdão é um presente que damos a nós mesmos, pois ao perdoar, deixa-nos de carregar o peso da dor e do rancor que só nos prejudica. É importante lembrar que o perdão é um processo, e não um evento único. Em muitos casos, é necessário perdoar repetidamente, especialmente quando a ferida continua aberta em nosso coração. Esse processo de perdão pode envolver oração constante, pedindo a Deus que nos ajude a curar a dor e a liberar o outro. À medida que oramos, podemos encontrar a graça para perdoar, mesmo quando sentimos que não temos forças para isso. O perdão também é libertação. Quando não perdoamos, mantemos uma dívida emocional com a pessoa que nos feriu. Essa dívida se torna um fardo pesado que carregamos em nosso coração, e ao não liberá-la, permitimos que ela nos controle. Ao perdoar, nos libertamos da prisão do ressentimento e nos abrimos para a paz de Deus. O perdão não muda o que aconteceu, mas muda nossa perspectiva sobre a situação, permitindo-nos ver as pessoas através dos olhos de Deus, com compaixão e amor. Em Efésios 4:31-32, Paulo nos instrui a largar toda amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmias, bem como toda malícia. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Aqui, vemos que o perdão deve ser praticado com coração sincero, sem rancor ou amargura. Essa atitude não é fácil, mas é uma escolha diária que nos aproxima do coração de Deus e nos faz refletir o seu perdão em nossas vidas. A prática do perdão tem o poder de curar relacionamentos quebrados. Muitas vezes, o perdão não é apenas para nós, mas também para restaurar a harmonia em nossos relacionamentos. Ao perdoar, abrimos caminho para a reconciliação, permitindo que o amor de Cristo seja vívido em nossa comunidade, seja em nossa família, entre amigos ou na igreja. A reconciliação não significa que tudo voltará ao que era antes, mas significa que estamos dispostos a dar uma nova chance de relacionamento, sustentada pela graça de Deus. Por fim, o perdão nos leva a um crescimento espiritual profundo. Cada vez que escolhemos perdoar, permitimos que Deus atue em nossas vidas de maneira transformadora. O perdão nos aproxima de Cristo, que é o exemplo perfeito de amor incondicional. Ao libertar aqueles que nos feriram, também nos libertamos da escravidão do pecado e nos aproximamos da verdadeira liberdade que só nos encontramos em Cristo. Após refletirmos sobre a importância e o poder transformador do perdão, é hora de explorar como podemos aplicar essa prática em nossas vidas diárias. Embora o perdão seja uma virtude de profundo significado espiritual, ele também exige ação prática. Como podemos, na prática, perdoar aqueles que nos feriram? Como podemos viver uma vida mais leve, sem o peso do rancor e da mágoa? Neste capítulo, discutiremos como aplicar o perdão em diversas situações cotidianas e como ele pode se tornar um hábito contínuo de crescimento espiritual. Perdoando os outros com a ajuda de Deus. O primeiro passo para praticar o perdão é reconhecer que, sozinhos, muitas vezes não temos forças para perdoar. O perdão, em sua essência, não é algo que conseguimos fazer com nossas próprias forças, mas sim com a ajuda da graça divina. Deus é quem nos fortalece nesse processo, nos dando o poder de perdoar até mesmo os que nos causaram profundas feridas. A oração é uma ferramenta essencial nesse processo, e convidamos a orar constantemente, pedindo a Deus para curar nosso coração e nos ajudar a perdoar com sinceridade. Quando sentimos que o perdão é impossível, devemos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 19:26, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus nos dá a força necessária para perdoar, mesmo quando não formos capazes. A prática diária da oração pode nos preparar para o perdão, permitindo-nos colocar nossa dor diante de Deus e pedir a Ele que nos ajude a enxergar o outro com compaixão. Perdão nos relacionamentos familiares.
Um dos maiores desafios do perdão ocorre dentro do círculo familiar, onde as questões emocionais podem ser mais profundas. Os membros da família têm um poder significativo sobre nossas vidas e, por isso, muitas vezes são responsáveis por algumas das maiores dores. No entanto, o perdão nas relações familiares é essencial para a saúde emocional e espiritual de todos os envolvidos. Para perdoar alguém da família, é importante lembrar que o perdão não exige que outra pessoa mude. O perdão é algo que fazemos por nós mesmos, não para agradar o outro, mas para nos libertarmos da prisão do ressentimento. Isso significa que podemos perdoar uma pessoa, mesmo que ela não tenha perdão, ou até mesmo que nunca reconheça o dano que causou. O perdão não depende de outra pessoa, mas da nossa disposição de liberar o peso emocional e restaurar a paz em nosso coração. Perdão em situações de trabalho e entre amigos. Outro contexto importante para o perdão é o ambiente de trabalho e as amizades. Conflitos e mal-entendidos podem surgir a qualquer momento, e muitas vezes como palavras e ações de colegas de trabalho ou amigos podem nos ferir profundamente. No entanto, a prática do perdão também deve ser aplicada nestes cenários, pois promove um ambiente mais saudável e harmonioso. Perdoar em um ambiente de trabalho que exige sabedoria e discernimento. É importante saber que o perdão não significa tolerar comportamentos específicos ou injustos, mas, sim, liberar a raiva e o ressentimento que podem nos consumir. Perdoar alguém no trabalho pode significar restaurar a paz interna e tomar decisões que favoreçam o bem-estar emocional. Se necessário, é importante estabelecer limites elevados para evitar que o comportamento prejudicial se repita, mas sem carregar consigo o peso do rancor. Perdão por si mesmo. Muitas vezes, a maior dificuldade para perdoar vem de dentro de nós mesmos. Carregamos a culpa, o arrependimento e a vergonha pelos erros que cometemos, e isso nos impede de prosseguir. O perdão a si mesmo é uma etapa fundamental na cura espiritual. Quando nos perdoamos, estamos permitindo que a graça de Deus atue em nós, limpando nossas consciências e restaurando nosso valor diante de Deus. O perdão de si mesmo envolve considerar nossos erros, pedir perdão a Deus e aos outros quando necessário, e, finalmente, aceitar que somos amados e perdoados por Cristo. Em 1 João 1,9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus já nos perdoou, e, ao perdoarmos a nós mesmos, abriu espaço para a cura e a restauração. O perdão não deve ser visto como um evento único, mas como uma prática diária. Todos os dias, temos a oportunidade de perdoar e escolher a paz. Cada situação que nos causa dor é uma chance de exercer o perdão. Pode ser algo simples, como um mal-entendido com um colega, ou algo mais complexo, como um grande conflito familiar. Independentemente da gravidade da ofensa, o perdão deve ser a nossa resposta. Uma maneira de tornar o perdão uma prática diária é refletir sobre o exemplo de Cristo. A cada dia, lembre-se de que Jesus perdoou, não porque as pessoas mereciam, mas porque Ele escolheu perdoar. Esse mesmo espírito de perdão deve habitar em nossos corações. Quando praticamos o perdão, estamos imitando a Cristo e, ao fazer isso, nos tornamos mais semelhantes a Ele, vivendo uma vida de liberdade espiritual. Por fim, o perdão tem um impacto profundo em nossa vida espiritual. Ele nos aproxima de Deus, pois é um reflexo de sua graça. Quando perdoamos, mostramos que entendemos o perdão de Deus por nós, e, ao fazer isso, nos tornamos canais de sua paz e amor no mundo. O perdão nos liberta das correntes do passado, e nos permite viver plenamente no presente, com esperança no futuro. À medida que continuamos nossa jornada de reflexão sobre o perdão, chegamos a um ponto crucial: como ele não apenas liberta o coração e a alma, mas também construiu uma paz rigorosa, tanto dentro de nós quanto ao nosso redor. Este capítulo busca explorar como o perdão se torna a chave para alcançarmos a verdadeira paz interior e a harmonização de nossos relacionamentos, ampliando seu impacto no mundo em que vivemos. A paz interior é um dos maiores tesouros que podemos conquistar ao longo da vida. Muitas vezes, buscamos a paz fora de nós, em situações, em outras pessoas ou nas situações que nos cercam. No entanto, a verdadeira paz começa dentro de nós, e o perdão é o caminho para alcançá-la.
Quando escolhemos perdoar, estamos removendo as pedras de ressentimento, raiva e mágoa que nos impedem de viver em harmonia com o nosso ser mais profundo. O perdão nos liberta do peso emocional que nos impede de avançar. Essa paz interior é refletida na calma que sentimos mesmo diante dos desafios. Quando perdoamos, nossa mente se acalma, e nosso coração se torna mais leve. Não se trata de negar a dor ou dos erros que cometeram, mas de libertar-se do controle que o sofrimento tem sobre nós. O perdão cria um espaço interno onde a paz de Deus pode habitar, permitindo-nos viver com serenidade, confiança e esperança. O impacto do perdão não se limita ao indivíduo. Quando praticamos o perdão, estamos, de fato, promovendo a paz em nossos relacionamentos. O perdão pode restaurar laços quebrados, curar profundas e permitir que as relações se reconectem de forma mais saudável. Seja nas amizades, no casamento ou na família, o perdão tem o poder de transformar a maneira como interagimos com os outros. Muitas vezes, ficamos presos em ciclos de conflito, onde a falta de perdão só alimenta mais ressentimento e frustração. O perdão interrompeu esse ciclo. Ele abre portas para o diálogo, a reconciliação e o conhecimento mútuo. Mesmo quando o outro não está disposto a perdoar, a nossa disposição para perdoar cria um ambiente de paz, onde o amor e a compaixão podem florescer. Isso não significa que as relações sempre serão perfeitas, mas que o perdão cria as condições para que elas possam ser restauradas e curadas. Quando o perdão é praticado dentro de uma comunidade, seja ela religiosa, familiar ou profissional, ele se torna um instrumento de cura coletiva. Em muitas culturas e comunidades, o perdão tem um papel central na restauração da harmonia social. Em uma igreja, por exemplo, a prática do perdão é essencial para manter a unidade entre os membros. Sem o perdão, a divisão e a discórdia podem se espalhar rapidamente, afetando a coesão e o propósito comum. Em nível mais amplo, o perdão nas comunidades também pode ter um impacto significativo nas questões sociais e políticas. Em situações de conflito, como guerras, divisões étnicas ou políticas, o perdão é muitas vezes a chave para a reconciliação. A história está repleta de exemplos de como líderes e comunidades, ao escolherem o perdão, foram capazes de superar divisões profundas e curar sociedades traumatizadas. O perdão, portanto, não é apenas um processo individual, mas uma prática coletiva que pode transformar nações inteiras. Além de curar feridas passadas, o perdão tem o poder de prevenir novos conflitos. Quando aprendemos a perdoar, criamos uma cultura de paz ao nosso redor. A prática constante do perdão reduz a tendência de reagir com raiva e vingança diante de novos desafios. Em vez de alimentar mais ressentimentos, somos capazes de ver os outros com compaixão e buscar soluções calmantes para os problemas que surgem. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, onde disputas podem surgir facilmente, um coração disposto ao perdão cria uma atmosfera mais cooperativa e solidária. No entanto, o perdão pode evitar que pequenas disputas se tornem grandes fontes de tensão. Quando adotamos o perdão como prática diária, não apenas resolvemos os problemas, mas também evitamos que novos conflitos surjam. À medida que nos aprofundamos na prática do perdão, vemos que a paz interior que cultivamos se reflete diretamente na paz exterior. Quando nos arrependemos, não estamos apenas criando uma vida mais harmoniosa para nós mesmos, mas também contribuindo para a paz no mundo. O perdão é uma semente de paz, que, quando plantada, cresce e frutifica, espalhando-se para os outros. A paz verdadeira não é uma ausência de conflito, mas uma presença constante de reconciliação e amor, mesmo diante das adversidades. O perdão nos permite viver de acordo com essa paz, transmitindo-a aos outros por meio de nossas ações e atitudes. Quanto mais perdoamos, mais criamos um ambiente de paz ao nosso redor. Por fim, o perdão é uma das formas mais puras de crescimento espiritual. Ele nos permite nos aproximar mais de Deus, pois é um reflexo de sua própria misericórdia para conosco. Quando perdoamos, estamos imitando a Cristo, que perdoou até aqueles que o crucificaram. O perdão é, portanto, um ato de fé, confiança e obediência a Deus, e é por meio dele que nos tornamos mais parecidos com o Cristo que tanto amamos. A prática do perdão nos transforma internamente, levando-nos a uma maior compreensão do amor incondicional de Deus.
À medida que perdoamos, nos tornamos mais humildes, mais compassivos e mais interessados em servir aos outros. O perdão nos faz crescer em nossa espiritualidade, pois nos aproximamos da essência do que significa ser verdadeiro discípulo de Cristo. O perdão não é apenas um ato isolado, é um processo contínuo que nos leva à paz verdadeira, tanto interior quanto exterior. Ele tem o poder de restaurar relacionamentos, curar emoções e transformar a sociedade. Ao perdoarmos, damos espaço para que a paz de Deus habite em nossos corações, e isso se reflete em tudo o que fazemos. Em um mundo muitas vezes marcado pelo conflito e pela divisão, o perdão é a chave para a verdadeira reconciliação e para a construção de uma paz e fidelidade.